Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso informativo jurídico. Nós estamos novamente reunidas, eu e minha colega a doutora Emanuele, para conversar um pouquinho com vocês de uma maneira bem informal sobre uns assuntos que sejam relevantes no mundo jurídico. Hoje nós estaremos conversando a respeito da relação contratual, segurança, eficácia e resolução de conflitos nas esferas extra e judiciais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Josiane Knar, sou graduada em Direito, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, advogada, e eu estou, como já falei com a minha colega Emanuele, que vai se apresentar para vocês e falar um pouquinho sobre a área de atuação dela. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso informativo jurídico. Como a doutora Josiane já falou, esse informativo jurídico acontece sempre na segunda quarta-feira de cada mês. Tem outros vídeos aí que ficam disponíveis no canal, certo? E qualquer dúvida, qualquer questão que vocês possam acrescentar no nosso informativo, né? Que possam trazer sugestões para conteúdo jurídico, a gente fica bem aberto, porque a nossa situação aqui é trazer informação. Como a doutora já falou, meu nome é Emanuele Etkes, eu sou advogada, pós-graduada em Direito Processual Civil. Eu vou falar aqui na esfera civil, sobre as questões contratuais, as relações contratuais, e a doutora Josiane vai abordar a esfera trabalhista. Pontos relevantes na questão do negócio jurídico em si, o que é válido, o que não é válido, a eficiência dessa contratação nos dois polos, correto, doutora? Isso mesmo, doutora. Novamente, eu vou agradecer pelo convite, por estar participando então deste informativo, né? Onde a gente tenta trazer um pouquinho de informação a respeito desses assuntos que nós consideramos bastante importantes. No nosso último encontro, nós conversamos com vocês a respeito, então, da formalização do contrato. Nós trouxemos para vocês alguns pontos importantes na hora de formalizar este contrato, tanto o contrato trabalhista quanto o contrato na área civil, para que esse contrato lhe assegure o seu direito, que ele reflita a vontade das partes, que seja um contrato que possa ser executável depois, caso as partes não cumpram, que assegura o cumprimento deste contrato. Então, neste outro momento, a gente falou desses pontos importantes, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais, depois que este contrato está formalizado, como executá-lo, esses pontos importantes, não é isso, doutora? Isso mesmo. O que nos tem nos procurado, o pessoal tem grande dúvida na realidade, é a questão contratual. Como a doutora já falou, a gente já esgotou o tema dando dicas do que é importante na hora de formalizar o contrato. Cada contrato, cada caso é um caso, porque cada relação jurídica tem suas peculiaridades próprias. Então não tem como ter uma questão que envolva todos os casos. Cada caso é um caso. Não existe uma fórmula. Exato. Mas a gente usa os pontos na live anterior, até quem não viu, a gente aconselha dar uma olhadinha lá para, enfim, seguir nessa aqui. Para que, enfim, esteja correta a documentação que vocês estão fazendo. Então eu vou abordar para vocês os aspectos relevantes na esfera civil. O que é importante? As pessoas vêm e nos perguntam, tá, doutora, eu tenho um documento aqui, eu não sei se esse documento eu vou poder cobrar meu devedor, ele efetivamente vai me assegurar futuramente, o que eu preciso fazer para melhorar ou o meu negócio ou a minha situação. Eu sempre digo o seguinte: independente de quem que a gente está negociando, conhecido ou não, nós, advogados, sempre vai dizer documente. A melhor forma, a maior segurança jurídica é a documental. Ai, mas ele é meu amigo, é meu conhecido, eu confio nele. Eu entendo, não tenho porquê, mas nessa hora o contrato é uma contraprestação. Por quê? Será o credor, ou que vai entregar algum produto, um serviço, e o outro será o devedor que vai pagar essa contraprestação. Na verdade, uma relação bilateral onde as duas partes se obrigam. Né? Exatamente. Então, por que não documentar através de papéis ou de formas? Só que pode ser a coisa mais simples, através de uma nota promissória, uma questão se vocês acham que não há necessidade de um contrato, certo? Mas aonde eu quero chegar? Aquele documento que vocês têm aí, será que ele efetivamente assegura vocês quando não vão receber um produto ou um serviço?
ou não vão receber a mercadoria, ou não vão receber principalmente o valor, porque vocês entregaram alguma coisa e vocês querem receber esse valor. Será que o que eu trago, a forma que eu adoto, ele efetivamente vai me assegurar? E é isso que a gente traz meios para esse negócio jurídico. Eu sempre digo, né, primeira coisa, façam um contrato. Por isso que a gente gosta, até parece repetitiva a live, mas não é. Façam um contrato, façam a documentação, qualificam as partes, falem da negociação, falam de pagamento, forma de entrega, tudo, como já foi falado. A gente tá meio repetitivo, mas é importante só para dar uma retomada. Uma vez tendo este documento, o que eu vou sugerir para vocês? No final, a gente sabe que ambas as partes devem assinar, certo? O que eu sugiro? Há campo no contrato, abaixo das assinaturas das partes envolvidas, que vocês pegam também a assinatura de duas testemunhas, exato? Duas testemunhas que não sejam familiares, que não sejam interessadas nesse negócio jurídico. Duas testemunhas, conhecidos, vizinhos, enfim, alguém que poderia dar fé pública dessa relação negocial. Por que eu estou falando isso? Ok, eu prestei meu serviço, eu entreguei minha mercadoria, mas esse cliente não me pagou. Tô tentando na forma extrajudicial, porque a gente se dá bem, eu tô ligando, tô cobrando, tô mandando e-mail, WhatsApp, hoje em dia que é mais... sério. Mais próximo também, né? A pessoa nem me responde, nem me retorna, ou tá me enrolando. O que eu vou fazer? Quando você tem apenas um contrato assinado pelas duas partes, o credor e o devedor, né? Esse contrato, ele é apenas um contrato. Se eu precisar ir para a esfera judicial, eu precisaria entrar com uma ação de cobrança, certo? O que é a tal da ação de cobrança? Tu vai lá, dependendo do rito, tu pode ir pelo juizado, dependendo da sua empresa, pessoa física, a gente, né, consegue ainda se enquadrar pelo juizado especial civil, senão vara comum. Ingressando judicialmente, tem toda a fase de instrução, audiência, sentenças, recursos. E lá se vão, talvez, 3, 5, não sei quantos anos, 7, não sei precisar exatamente, é conforme a discussão. Porque a partir de um contrato com apenas assinaturas das duas partes, vocês vão discutir essa negociação ali, podendo a parte contrária, devedor, de citar vícios, citar situações que só vão protelar esse processo. Por mais que ele saiba, eu devo, mas como brasileiros, vamos empurrar com a barriga, vamos demorar o máximo que a gente consegue para pagar. E vocês já viram quanto tempo, talvez é um crédito que vocês têm a receber e quanto tempo vocês vão demorar para receber. Então, o que eu sugiro? Volto lá a dizer, assinam as duas testemunhas que, em vez de um simples contrato, a lei diz que esse documento você vai se tornar um instrumento particular como um título executivo. E o que é esses títulos executivos? São aqueles que tu vai direto para a execução. Tu não precisa entrar na esfera. Não precisa passar por todo um processo de conhecimento de cobrança. Que pode demorar vários anos. Exato. A execução, nós do mundo jurídico diz o quê? A execução é aquele processo que você ingressa ou paga ou não paga. Cita bens a penhoras, o oficial de justiça vai na casa, ele tem 3 dias para pagar, caso contrário, a execução continuará. E ele, claro, pode opor embargos e outras peças que cabem, desde que é segurado em juízo. Só que eu quero dizer para vocês, já pensaram quanto tempo vocês encurtam nessa discussão? E detalhe, ali não é discutido o título, a não ser em sede de embargo. Senão, ele vai só pagar, certo? Então, efetivamente, ele é mais célere, mais efetivo. Então, por isso que eu digo, façam esse contrato, porque ele se torna, conforme o artigo 784 do Código de Processo Civil, inciso 3º, um título executivo. Ele está previsto que é um instrumento particular assinado por duas testemunhas. Ele vale com força executiva, que nem um cheque, que nem uma nota promissória e dentre outros. Então, por isso que a gente fala, ele é mais rápido, ele é efetivamente mais seguro, desde que aquele documento seja certo, líquido, exigível. Então, volto a dizer o que a gente já falou na live anterior, para que na hora de fazer esse contrato, na hora de fazer esse documento, assim como um cheque, uma nota promissória, rasurou, faz outro.
A gente não... todas as precauções na formalização do contrato para que ele seja bem formalizado, não é? Isso. E assegure o seu direito no momento da execução, Exato, no momento porque, da cobrança. Isso porque qualquer momento ele pode pegar e simplesmente contestar a documentação que está ali, talvez uma assinatura, uma data, uma caneta diferente. Tudo abre brechas para contestar. Para questionar a validade do documento. Com certeza. E isso envolve o quê? Anos de discussão. Por isso que é muito importante, assim, na hora de vocês fazer, parece que é uma coisa assim, mas não tem o porquê. Sim, tem, porque isso ali é a única garantia, a única segurança que vocês vão ver o crédito de vocês, caso ele não pague espontaneamente. O que a gente sempre preza? Que as partes sempre tenham aquela relação da boa-fé, que ambas as partes estão comprometidas com aquele documento. Se ambas finalizar esse contrato espontaneamente, tudo previsto como no contrato, ótimo, perfeito. Mas e se não? Então, por isso que eu digo, vocês, talvez muitas empresas não têm essa situação de cuidado, de pegar documentos, não tem o porquê de não pegar uma nota promissória depois de uma prestação de serviços e conforme a pessoa for pagando, no final entrega essa nota promissória, porque senão vira-se um título executivo, uma vez não pagando aquele valor disposto em nota promissória, vira título executivo, vá direto para ação de execução. Então, encurta o tempo, talvez o que duraria em média uns 5 anos, assim, sendo otimistas, né, como a gente fala, porque tudo cabe muito recurso, audiência, pandemia, que também está atrasando um pouquinho, para 1 ano, talvez menos, talvez a primeira audiência já faça um acordo, porque sabe que a partir do momento que você está obrigada a pagar com um oficial de justiça batendo na sua porta, dá aquele certo respeito e a parte talvez por birra acaba achando uma alternativa de ambas as partes negociarem. Então é um ponto importante que a gente diz como facilitador de vocês, que vocês comecem a documentar, que vocês tenham muita atenção em cada relação do negócio jurídico. Por quê? Porque é isso que vai trazer segurança, é isso que vai trazer eficiência e a resolução de conflitos até antes, talvez nem precisando ir para a justiça. Uma vez vocês, a parte contrária, sabendo que vocês são munidos de um título executivo, vão pensar, não paguei, eu sei que eu vou sofrer as consequências judiciais de uma ação de executória com penhora de bens, cisbajude. Então, é uma forma indireta de fazer a parte contrária assumir aquela obrigação imposta tanto num contrato como qualquer outro título executivo, certo? No mais, seria isso que eu teria para passar na esfera civil e vou passar para a doutora Gilciane para ela explicar também essa eficiência, essa eficácia na relação trabalhista. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho então na área trabalhista a respeito de relação contratual, de resolução de conflitos, certo? Na nosso último encontro, nós conversamos então a respeito da formalização do contrato de trabalho, né? Nos passamos quais são os principais pontos que devem ser observados. E hoje nós vamos mencionar algumas questões que ocorrem, alguns conflitos que surgem, algumas formas de solucionar esses conflitos em matéria trabalhista. É muito comum o surgimento de conflitos no momento da rescisão, mas eles podem ocorrer também na vigência do contrato do trabalho, por isso a importância de um contrato bem elaborado, onde constam as cláusulas que definam as obrigações das partes, não é? O que o empregado vai fazer nessa empresa, que tenha tudo de forma clara, justamente para evitar o surgimento de conflitos. Mas uma vez que surjam esses conflitos, nós temos então formas judiciais ou extrajudiciais de solucionar esses conflitos. Existe a mediação, a arbitragem, existe a possibilidade de acordos. Uma situação que é muito comum e talvez seja um equívoco, não é? E possivelmente vocês já ouviram alguém comentar, alguém já passou por essa situação. Em uma empresa, isso é apenas um exemplo, tá, pessoal? É um exemplo hipotético. Houve uma discussão com o funcionário que ele está requerendo uma espécie de verbas, por exemplo, algumas férias vencidas, algumas férias em dobro. Conversou com o seu chefe e ele, para evitar litígio, resolveu que ia fazer um acordo com esse funcionário. Ele vai lá no seu advogado ou lá no seu escritório de contabilidade, chega e ele diz: eu quero que vocês façam um recibo de quitação. E aí, pessoal,
Será que adianta fazer um recibo de quitação para as partes assinarem? Isso vai assegurar, isso vai garantir que este pagamento seja efetivo, que essa pessoa não precise pagar novamente isso? Temos um dito popular que quem mal paga, paga em dobro, não é? Paga 2 vezes. Então, pessoal, é muito importante cuidar a forma como se dá essas quitações de verbas trabalhistas, tá? É claro que se tem um recibo de pagamento, esse recibo vai sim ter um valor jurídico, ele vai ser considerado, mas não adianta a gente pôr no papel que estamos dando quitação total, entre outros, assinarmos esse papel e arquivarmos na gaveta, isso não vai nos garantir que este funcionário não vá ingressar com uma reclamatória trabalhista, certo? Então, isso, muitas pessoas eu já conheci que tinham essa ideia equivocada, certo? Com certeza. Porque não impede que o funcionário vá, sim, buscar seus direitos na Justiça do Trabalho. Ele não vai se eximir, de repente, né? Vai, talvez, do funcionário ele acreditar, né, que o funcionário não vá recorrer, que ele esteja satisfeito com aquela negociação. Mas pode acontecer dele buscar, Mas certo? não é a melhor forma de se ter uma segurança. Exatamente, Vai não é depender da boa eficiente. vontade. Exato, né? Da boa fé daquela outra parte. Então, como já existe um conflito, é sempre razoável que se tome outras medidas. Então, pessoal, não que esse recibo não tenha valor, ele tem sim, ele pode ser apresentado em eventual reclamatória e pedir para que sejam descontados esses valores, mas talvez ele não seja a melhor forma de trazer segurança para o empregador neste momento. Outra situação que ocorre, geralmente no momento da rescisão, quando as partes já estão em conflito, que já existe um desentendimento, a pessoa, o empregador no caso, diz assim: olha, vamos fazer essa rescisão lá no sindicato, que é para evitar conflitos, para evitar que esse empregado recorra à Justiça do Trabalho. Mas será, pessoal, que basta fazer uma rescisão com homologação sindical para evitar este conflito? A resposta é não, tá? Nós temos, inclusive, a súmula 330 do TST, que trata sobre esse tema. É claro que aquelas verbas que estão expressamente consignadas, realmente vai haver uma quitação, mas nada impede que este funcionário venha ingressar com uma reclamatória buscando verbas que não estejam constantes naquele termo de rescisão. Inclusive, quando a rescisão é homologada pelo sindicato, há a possibilidade de fazer constar algumas verbas que não estão de acordo, fazer constar nessa rescisão que elas não estão de acordo, fazendo com que a parte se obrigue a fazer essa quitação. Então, essa rescisão junto ao sindicato, a só da quitação quanto às verbas que estão expressas ali e também quanto ao período que está expresso. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Um exemplo apenas para ilustrar, não é um fato que ocorreu, certo? O empregado iniciou o seu labor na empresa de agosto até dezembro de 2020. No entanto, a carteira dele foi assinada só lá no mês de setembro, ou seja, ficou um mês para trás. Vamos fazer a rescisão lá no sindicato justamente para tentar evitar o conflito, já que a empresa não está se entendendo com este empregado. O período constante da rescisão foi de setembro até o dia da rescisão. Será, pessoal, que ele não vai poder recorrer referente àquele um mês que for para trás? É claro que sim. Então, este período anterior ele vai poder recorrer e requerer as verbas decorrentes e também os reflexos. Então, mesmo que lá no termo de quitação conste as verbas de 13º, as verbas de férias, vai sim gerar um reflexo. Por quê? Porque tem aquele período referente ao mês que não constou. Ele pode vir a buscar isso no judiciário. Se for reconhecido, vai gerar reflexo e não vai ter quitação, ou seja, aquela parte, os reflexos vão estar, sim, dentro do direito do empregado vir a buscar, certo? Então, antes da reforma trabalhista, o mais comum era que se buscassem acordos na Justiça do Trabalho depois que já houvesse o ingresso da reclamatória. É muito comum se buscar acordo, é feito um acordo na audiência inicial, é feita uma tentativa de acordo, digo eu, antes do encerramento dos processos, e ele pode ser solicitado em qualquer momento, por qualquer das partes que tenha interesse. Antes da reforma, como eu já disse, era neste momento que se fazia essa solicitação, que o juízo tentava conciliar as partes. Com a reforma trabalhista, houve o surgimento de um novo instituto muito importante que pode vir a auxiliar as partes a solucionar estes conflitos de uma forma mais célere. O que seria este instrumento? É o processo de homologação de acordo extrajudicial. Como é que ocorre isso? É só fazer um acordo entre as partes, assinarem esse acordo e tudo certo? Não é bem assim.
mas está previsto lá na nossa CLT de uma forma bastante clara como se dá esse processo de homologação de acordo extrajudicial. É um processo simples, um processo rápido e traz uma segurança jurídica para todas as partes envolvidas. Por isso é uma coisa bastante útil. Talvez as pessoas não busquem muito, mas é uma forma de se garantir, de trazer uma certa segurança para as partes. Como é feito isso? É feita uma petição conjunta, as partes, elas convencionam, conversam uma com a outra, o reclamante e o reclamado, o empregador e o empregado. As duas partes, elas precisam estar representadas por advogado. Pode ser o mesmo advogado? Não pode. Cada parte precisa ter o seu próprio advogado. Então, as duas partes, elas elaboram uma petição conjunta, assinam essa petição, cada uma com seu advogado. Se o empregado quiser, ele pode estar representado pelo advogado do sindicato, não tem nenhum problema. Se ele quiser contratar um advogado também, não fica a seu critério. Assinam essa petição conjunta e protocolam lá na Justiça do Trabalho. Protocolada essa petição na Justiça do Trabalho, o juízo vai ter o prazo de 15 dias para, então, despachar e dar o seu entendimento, podendo homologar esse acordo ou não. Ele não é obrigado a homologar esse acordo. Vai ficar a critério do juízo, ele vai analisar o pedido, ele vai analisar os fatos narrados, analisar o teor do acordo. Exatamente. E se não for prejudicial, ele pode homologar este acordo ou ele pode solicitar uma audiência para só então proferir a sua sentença. Para ter uma certeza que efetivamente ambas as partes ali estão interessadas nesse acordo e também para que ambas as partes saiam beneficiadas, né? Isso. Que não haja que nem um lado mais favorecido que o outro, que seja feito da forma correta, né? Exatamente. O juiz ele vai analisar então o teor desse acordo para ver se ele não traz nenhum prejuízo ao empregado. Exatamente. Não adianta a pessoa protocolar um acordo infundado que o juiz vai chamar as partes para ver, olha o que vocês estão, por que vocês chegaram a este valor. Exato. Por exemplo, a pessoa trabalhou um ano inteiro, não recebeu o FGTS o ano inteiro, não foi depositado. Será que seria certo eles fazerem um acordo recebendo a metade do FGTS? Será que está correto isso aí, pessoal? Será que o juiz ia homologar uma situação assim? Exato. Creio que não, né? Nessas situações, possivelmente ele chamaria as partes e possivelmente acabaria não homologando esse acordo ou solicitando algum tipo de ajuste que fica então a critério do juízo. Exato. Certo? O que é importante a respeito deste acordo? Uma vez ele homologado, ele também se torna título executivo judicial, ou seja, fizemos um acordo lá de, exemplo, R$10.000 parcelados em três parcelas. Pagou uma parcela, não parcelou mais, será que ingressar uma reclamatória trabalhista? Não precisa, basta ir e executar aquele título executivo, executar aquele acordo, ir em busca de bens, ir em busca de patrimônio. Então, por isso ele é um processo muito mais célere. Ele evita toda aquela parte de discutir os direitos. Se você já tem um acordo homologado, basta então executar este acordo. É importante, pessoal, a respeito de prescrição, a impetração dessa petição, né, o protocolo dessa petição de acordo, ele interrompe o prazo prescricional, mas somente aquelas verbas constantes no acordo. Muitas vezes, o acordo não precisa abranger toda a relação contratual, certo? Por exemplo, um caso de verbas rescisórias e doença ocupacional. Será que é necessário fazer um acordo? Não, não é necessário. Se ele quiser acordar apenas sobre as verbas rescisórias, tudo certo. Se ficar faltando alguma coisa, ele pode sim ingressar com uma reclamatória trabalhista, mas não sobre aquele teor que foi definido no acordo. Sobre aquele teor ele está acordado, é uma sentença e tem validade jurídica, tem segurança jurídica. Ou seja, só pode ser discutido as verbas que não estejam constantes ali naquele acordo, certo? Então, por isso é muito importante. Outro ponto importante, em se tratando de acordo sobre verbas rescisórias, é preciso ter muito cuidado, pessoal, porque mesmo que se faça essa petição, que se entre na justiça, isso não afasta a obrigação do empregador de fazer o pagamento das verbas rescisórias no prazo legal. E qual é o prazo legal de se fazer o pagamento das verbas? 10 dias, conforme lá o 477 da CLT, certo? Então, se tratando de verbas rescisórias, você precisa ter um cuidado, então, para agilizar este acordo, ou então para fazer o pagamento do que é devido ali no prazo legal, para evitar o pagamento da multa do 477, certo? Então, isso é muito, muito importante ter alguns cuidados referentes a isso.
acordo extrajudicial homologado à justiça, ele vai nos trazer uma maior segurança, tá? Mesmo que tenha uma reclamatória, sempre tem a possibilidade de solicitar conciliação, de buscar um acordo, mas dessa forma já evita todo aquele processo de reclamatória. E se tratando de acordo judicial, ele pode ser, não este acordo legal, o acordo normal, quando se tem uma reclamatória, ele pode ser solicitado em qualquer momento do processo, desde a inicial, quando estiver em grau de recurso, quando estiver em execução. Sempre que houver o interesse das partes, elas podem manifestar este interesse e sim pode buscar um acordo para solucionar o seu litígio. Então, eu vejo que o acordo é sempre uma boa forma para se evitar todo o trâmite, né? Para se dar uma celeridade ali ao processo trabalhista e para garantir também, dar uma segurança jurídica para as partes, uma vez que, estando consignado todas as parcelas que são devidas ali naquele acordo, seja ele esse extrajudicial ou seja num acordo de uma reclamatória, certo? Vai dar uma segurança tanto para o empregador, que ele não vai ser cobrado novamente daquelas parcelas, assim como para o empregado, que vai saber que está recebendo aquilo que lhe é devido, e caso o empregador descumpra, porque muitas vezes o empregador realmente não tem os valores, né? A gente sabe que com essa situação de pandemia, muitas vezes o empregador ele está numa situação difícil, não tem como arcar com toda uma rescisão de um empregado que talvez esteja há muitos anos na empresa, que tem um valor alto a receber. Então a gente entende, é solidário com a situação que todos estamos passando, não é? Então seria uma possibilidade de buscar, de tentar fazer o parcelamento e, é claro, vai se obrigar a cumprir sob penas de multa, sob pena de ser executado então este acordo, como a lei nos autoriza. Mas é sem dúvida uma boa forma para aquelas pessoas que buscam celeridade e vai fazer com que cause também o desafogamento do judiciário, que tanto no civil como no trabalhista, né? Existem inúmeros processos que ficam ali tramitando. Então, se houver um acordo, vai simplificar, não é, essa situação e vai nos trazer segurança e agilidade na resolução dos conflitos. Então, hoje, de minha parte, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que tenha sido útil. Se tiverem sugestões de temas que nós possamos estar aqui conversando em um outro momento, eu peço que nos deixem nos comentários. Agradeço a companhia de todos e até mais. Até mais. Obrigada.